mas a sombra mudou de tamanho. Então, ela só vai ser o tamanho da mão se isso for paralelo àquilo. Se aqui for inclinado aquele, vai ter outra dimensão. Certo? Então, este ângulo que vai estar lá não é o mesmo ângulo aqui. Não estou desenhando aqui, porque aqui desenhar é. Peguei, botei lá o plano vertical em cima, a linha de terra, o plano horizontal embaixo. Pus a haste, um ponto. Coloquei o norte, coloquei o azimute. O sol, a sombra é a direção do sol mais 180 graus. Tá? Mas aqui eu não consigo colocar o ângulo está em planta aqui. Tá? Aqui eu estou vendo o ângulo, quando ele vira aqui, acabou. Não estou vendo mais. Tem o tamanho. Aqui eu não tenho mais o tamanho, eu tenho uma regra. Certo? Então, onde eu preciso ver o ângulo? Lá. Onde eu tenho o tamanho. Lá eu tenho o tamanho. Lá. Certo? Então, vou ligar este ponto com este, vou ligar este ponto com esse, agora eu tenho esse ângulo. Tá? Vou lá para a reta. Desenho a reta, desenho este ângulo aqui. O ponto. Não, aqui desse lado não. O azimute, o sol. O azimute, o norte. E agora? Esse ângulo eu conheço, ele está no PV aqui. No PV. Então, desce até onde? Até a linha de terra. Preciso construir uma linha de terra auxiliar, paralela àquela linha de terra. Vai? Furou a linha de terra aqui. Linha de terra é a linha de terra. Essa reta é perpendicular. Pego esta distância, ponho aqui. D, ou R. Centro do compasso, abertura, vou até lá. Certo? Ó, o caminho que eu estou percorrendo é esse aqui. E agora? Volto para a linha de terra, lá em cima, perpendicular. Ligo este ponto com aquele. Isto aqui é o que se convencionou chamar de altura verdadeira. Ela é verdadeira para essa construção. Só. Então, vocês têm essa aula, vocês têm xerox disso, vocês têm a aula. A aula anda sozinho. Transportei esse ângulo, que não está aparecendo aqui, para lá. Furou aqui, desceu até a linha de terra, volta até aqui, volta e liga lá. Então, foi lá. Não, na prova ele vai fazer esse gráfico e ele vai colocar. Voltou lá, ligou lá, aquilo é o HV. Vou pegar no chão. Agora, não é para você. Sabe? O que eu vou falar não é para você. Eu vou voltar para falar de novo. Tá? Não é para você, é quase. É impossível fazer arquitetura sem estudar. Não tem como fazer. Não tem. Não serão arquitetos. Vocês podem até passar, ter diploma, mas não serão arquitetos. Arquiteto que tem diploma e não sabe fazer nada, vai ser vendedor da CIC, porque não tem outra coisa. Tem um monte de emprego. Não é para cara que tem diploma e não sabe porcaria nenhuma. Dá para virar até presidente. Mas arquiteto não será. A faculdade de arquitetura é um curso que exige muito. Todo cara metido a besta que chega aqui na frente acha que ele é o dono do mundo e que só a matéria dele existe e pede uma montanha de coisas. Certo? É assim mesmo. Quando eu fiz também era assim. É o único jeito. Porque
Porque o conhecimento é feito em caixinhas, é a estrutura da faculdade, que é desse jeito, vem lá da França, quando os franceses vieram com as belas artes, né, montaram essa estrutura de ensino, que foi passada para a FAO-USP, eles montaram a Universidade de São Paulo, né, e por a FAO-USP ser considerada uma faculdade de excelência, todo mundo copiou. O Brasil copiou, o método copiou. Né? Então, a coisa que eles trouxeram lá no século passado, né, ainda é desse jeito, porque ninguém mudou essa história. Tem lugares do mundo que é diferente, tem lugares do mundo que é diferente. Que a faculdade é por atender no ano, certo? Então, o primeiro ano faz a mesma coisa que o segundo, que o terceiro, que o quarto, que o quinto. É um projeto integrado, todo mundo entra. É outro esquema de ensino, né, que não é a nossa realidade. A nossa realidade é cada um faz uma caixinha, monta a sua caixinha e vocês se virem para fazer a síntese. Tá? Já essa é a nossa realidade. Começar a montar minhas caixinhas. Então, para ser arquiteto, precisa de algumas caixinhas. Qual é a diferença do arquiteto para o engenheiro? É que o arquiteto tem algumas caixinhas que são especificidades e o engenheiro tem outras. Mas, para ser arquiteto, precisa de alguma delas. Essa é uma delas. Que precisa para ser arquiteto. Isso é o zero. Quando eu vou implantar um edifício, né, eu preciso entender o que eu vou fazer. A arquitetura não é construção. Construção é uma coisa, arquitetura é outra. O que a gente vê na cidade é 99% construção, não é arquitetura. Porque a arquitetura leva em conta, né, a ergonomia, que é o desempenho do bicho-homem nos espaços construídos ou não. Pode ser no edifício ou no urbano. Tá? O bicho-homem tem necessidades. Calor, ruído, luz, tem um monte de necessidades. E a construção não leva em conta. Tanto é que o cara que se diz arquiteto, tem um diploma de arquiteto, pode até ser, mas precisa de grana, e se vende para a construtora, faz um projeto de um monte de prédios ou casas ou não sei o quê, que o mesmo projeto serve para um lado, para o outro. Você vê num conjunto implantado, o mesmo desenho, um está virado para lá, o outro está virado para lá, o outro está virado para lá. Que diabo é esse? Se pode ser qualquer face, para quê? Aí você manda isso. Mas eles não estão fazendo arquitetura, estão fazendo construção. O cara faz, precisa de grana. Né? Se ele falar, se eu não fizer, o outro faz. Minha casa, minha vida. Só que na hora que ele faz isso, ele deixou de ser arquiteto. É um cara que faz qualquer outra coisa, mas não é mais arquiteto. O cara que é arquiteto faz as coisas como deve ser para ter conforto, que é o que deveria ter na escola de arquitetura. Preâmbulo. A paulada. Vocês têm essa aula desde o primeiro dia que eu sentei o bumbum nessa cadeira. Porque eu dei a aula. Certo? Essa aula anda sozinho. O que eu estou apertando o botão aqui, se vocês fizerem em casa, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Agora, falei isso para vocês e vou repetir, vai ser a última vez. Corpo presente é só missa de defunto. Tá? Não adianta chegar aqui, vir sentar aí, ficar com cara de estátua, né? E vai embora, não vai resolver nada. Esse negócio é a burrice da burrice. Vocês gastam dinheiro, pagam a escola, tem trabalho de levantar cedo, chegar aqui, não é? É aí ele, come porcaria e dá risada. Sai dessa vida. Levantou, veio para cá, tem que vir para fazer, para ser produtivo. Não dá para ser do jeito que é. E se continuar do jeito que está, não será produzido. Vocês precisam estudar. Precisam estudar. Não tenho tempo. Azar, se vira.
Estou falando com todas as letras possíveis e imagináveis. Tá? Não estou pondo pano preto em coisa nenhuma. Tá? Se vocês falarem, professor, mas sabe, marido, filho, emprego, se virá. Eu não quero saber e eu não tenho pena de vocês. Eu, quando fiz a escola, eu fiz uma escola de tempo integral, eu fiz a USP, estava namorando há 10 anos e enrolando a minha, que é a minha mulher até hoje. Cara, você vê, não deu nada errado. Estou aqui que eu vivo e estou casado. Sim, é difícil. Gente, fui trabalhar à noite, porque não tinha outro jeito. Fazia escola de dia, trabalhava à noite, estudava de madrugada. Fiquei 4 anos sem ver a minha mulher, ela estava do meu lado, mas nem sábado e domingo, porque sábado e domingo tinha que tirar o atraso das coisas que não dava para fazer durante a semana. Eu não morri, portanto, essa história para mim não cola. Não venha cá, porque não quero saber, não quero saber. A minha vingança será maligna no dia da prova. E eu já não sei o nome de ninguém, eu nunca fui chamada, eu nunca saberia o nome de ninguém de vocês, certo? Não é porque eu sou sem educação, é porque eu sou italiano. E quando eu fico invocado, eu sempre tenho vontade de dar aquele aperto que não é necessário, que é mais do que necessário. Então, para não fazer isso, eu não conheço vocês. Quando vem a prova, eu não sei quem é, se foi bonzinho, se não foi bonzinho, se é o chato, se é o pendeiro, não sei. Certo? A nota que está lá é a nota que vai. Então, por um lado é bom, por um lado é ruim, mas eu sou desse jeito, eu estou velho, não vou mudar, portanto, vai ser desse jeito mesmo. Nunca fui chamado, eu passo a lista. Se fizer chamado, o cara responde, eu vou guardando o nome. Então, vai chegar o medo que eu sei o nome. Não precisa o nome de ninguém. Então, desse medo vocês não vão sofrer, porque se eu corrigir, eu vou corrigir, fica lá e não porque foram bonzinhos ou foram malzinhos. Mas, isto aqui já tem 2 meses com vocês, e vocês têm que saber. Certo? É mudança de paradigma. A universidade não é o colégio. Eu não preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? E aí depois, o cara falou, aí eu vou atrás. É o contrário, vocês vão atrás, descobrem qual é a dúvida e chega aqui e fala, eu fui estudar e não entendi isso, não entendi isso, não entendi isso, eu volto e explico de novo. Mas se ficar sempre correndo atrás, não vai dar jogo. Eu fui claro o suficiente? Não é a minha praia. Não dá para fazer isso nesse momento. Tenho filho pequeno, tenho não sei o que. Muda. Vai fazer corte e costura, vai fazer outra coisa. É um absurdo perder 5 anos da vida para não ter resultado lá na frente. É um absurdo, gente. Não basta ter o diploma, é um curso profissionalizante, vai precisar saber fazer. Se não souber fazer, vai fazer o quê? Vai ser empregado de alguém. Cadista. Vai ficar desenhando o cara que sabe fazer. O cara faz isso aqui, ó. Passa essa planta ali no CAD, que vocês sabem fazer. Tenho certeza que vocês sabem fazer. Se não sabem, vai aprender a fazer. Mas isso é almejar um futuro? Acho que não. A profissão de arquiteto é uma profissão que é legal porque ela tem fruição. Eu, quando faço um projeto, depois de algum tempo, não é? E depende do que você faça, pode ser rápido, pode ser demorado, mas depois de algum tempo o troço está construído, não é? E você tem uma resposta daquilo que você fez. Você não faz projeto